Vamos lá. Domingo, dia 19/6/2022. Glória a Deus. Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Não sei se vai dar para falar tudo que Deus falou ao meu coração, mas a gente vai tentar aqui ser bem objetivo. Em Zacarias capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 6, diz assim: O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Quem quer ter uma experiência como essa aí, dá um glória a Deus, meu irmão. Fala para o teu irmão, será uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre. Fala para ele, ó, se o anjo de Deus que apareceu a Zacarias aparecer na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, eu fico muito assim, quando eu vejo essas coisas assim na Bíblia, não é que eu tenho inveja não, sabe? Mas que eu tenho vontade que esse tipo de coisa, de manifestação da presença, da presença de Deus, da presença de Deus, venha sobre nós. Eu sinto que nesses dias, Deus está a nos chamar para esse tipo de experiência. É muito importante você abrir o seu coração para viver experiências grandiosas na presença do Senhor. Ele diz aqui que ele foi despertado, né? E é isso que eu tenho visto. Deus está despertando a igreja, não somente a Fonte da Vida, mas muitas outras igrejas. Mas nós aqui, Fonte da Vida, temos visto esse despertar de Deus pelo poder do Espírito Santo. Aqui diz assim, ó: Ele me chamou, ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Irmãos, se nós fôssemos estudar aqui o significado dessa visão que Zacarias teve, isso aqui é para fazer um congresso de estudo bíblico. Mas eu quero me ater um pouco mais para frente, que diz assim: Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? Você vê que Zacarias, o anjo chega, acorda ele, desperta ele, mostra para ele uma visão. Ele vê ali, né, o candelabro, ele vê o azeite, as lâmpadas. Ele tem aquela visão, ele vê as 2 oliveiras. E aí ele pergunta para o anjo, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. E ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queria convidar você a fechar seus olhos onde você estiver e, se possível, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, cremos que desde o momento que entramos aqui, o Senhor está a falar conosco. E nós te pedimos, continua, Senhor. Continua a falar conosco como esse anjo falou, Senhor, com este profeta, despertando a ele aquilo que o Senhor tinha de revelação ao coração dele. Que nessa noite não seja diferente. Que o Espírito de Deus traga a revelação do alimento,
que o Senhor tem a nos dar nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Aqui diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Este homem, ele poderia usar de toda a sabedoria humana que ele tivesse, intelecto, ele poderia usar de toda a força da sua juventude, mas ele não iria conseguir a revelação daquela visão. Por isso que o anjo fala: olha, não é por força, não é por poder, por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu e você, nós temos que aprender que muitas vezes, meu irmão, eu vejo a maioria das vezes, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria humana, não é por aquilo que nós fazemos que nós vamos alcançar algo que vem do coração de Deus. Tudo que vem do coração de Deus só alcança através do Espírito. Vocês estão entendendo, amém ou não? E nesses dias, é isso que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Não é, meu irmão, pela força. Não é pelo poder, pela influência que você tem. Mas tudo acontece pelo Espírito de Deus. Nós temos que voltar a andar como a igreja primitiva andava. Tudo que a igreja primitiva andava, se você ler em Atos, o livro de Atos, você vai perceber que a igreja, ela agia, não era pela força, não era pela obrigatoriedade, não era pelo intelecto, pela sabedoria. Exemplo, o apóstolo Paulo, que era um homem sábio, mas ele teve que cair do cavalo para se render a Jesus, que ele era o perseguidor da fé cristã. Ele usava de força, ele usava de poder, de influência para perseguir os cristãos. E o Senhor veio e revelou-se a ele pelo Espírito. Fala para o teu irmão: a sua vida só vai mudar pelo Espírito, meu irmão. A gente fica dando murro em ponta de faca. Se aqui está dizendo, não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito. O anjo estava abrindo os olhos do profeta. É pelo meu Espírito que as coisas vão acontecer. É pelo meu Espírito que tua vida vai mudar. É pelo meu Espírito que eu vou te colocar em uma posição diferente. É pelo meu Espírito que eu vou transformar a sua casa, a sua família, os seus negócios. Ah, então, bispo, não vou mais trabalhar, que Deus vai fazer pelo Espírito. Não é isso. Mas tudo, se você quer alcançar a plenitude, vai pelo Espírito. Ande pelo Espírito, se mova pelo Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, se você puder abrir aí, Gálatas capítulo 5, no versículo 25, o que diz aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vê que tem aí o famoso se. Se vivemos, cadê? Se vivemos no Espírito, ali não está mostrando. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí é que está o se. Será que nós vivemos no Espírito ou vivemos na força? Na nossa força, no nosso poder.
Aqui ele está perguntando, ele está falando, digo, se vivemos no Espírito, como é que nós andamos? Também no Espírito. E eu creio, meu irmão, que é isso que Deus está trazendo a nós nesses dias. Vamos viver no Espírito, vamos andar também no Espírito, vamos alcançar tudo que nós queremos na nossa vida pelo Espírito, através do Espírito de Deus. Gente, vamos pensar um pouco. Um dia tem 24 horas, não é isso? Multiplicando por minutos, dá quantos minutos, pastor? 24 vezes 60 minutos. Multiplica aí. Quem é bom de matemática? Vai na calculadora aí do 1440 minutos. É isso? Show, 1440 minutos. Eu pergunto para você, desses 1440 minutos, não vou nem colocar segundo, mas desses 1440 minutos, quanto desse tempo você vive no Espírito, anda no Espírito, se move no Espírito, espera no Espírito? Quanto tempo? Das 24 horas, quantas horas verdadeiramente o Espírito de Deus está agindo na sua vida e através da sua vida? Porque tem gente que só percebe o Espírito de Deus movendo na vida dele durante o culto. Na hora que ele sai por aquelas portas, uma pessoa dá uma fechada nela no trânsito, ela já fala alguma coisa esquisita para a pessoa. Ela chega em casa e tem uma notícia ruim, ela já se estressa. Não é pela força, não é pelo poder, pela influência, mas é pelo meu Espírito. A igreja só será uma igreja que vai transformar sociedades, famílias, se for uma igreja movida pelo Espírito, que anda pelo Espírito. E essa igreja sou eu, essa igreja é você. Lá no seu trabalho, meu irmão, porque a gente passa 8 horas, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que em casa praticamente. Não é isso? A gente passa mais tempo com pessoas de fora, com pessoas da nossa família. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no seu colégio, quem é que move ali na sua vida? Quem é que participa do seu viver dia a dia? É o Espírito ou é a força da tua carne? Aqui diz, se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. E eu quero mostrar aqui para você, querido, quando que você percebe que verdadeiramente o Espírito de Deus está movendo na sua vida, através da sua vida. Porque um dos alvos que eu tenho na hora que eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, eu quero te dar total liberdade para o Senhor viver agindo na minha vida. Eu quero, Senhor, eu convido, Senhor, eu quero viver no Espírito. Eu quero andar no Espírito, Senhor. Eu falo para Ele todo dia, Senhor, não deixa a minha carne ter o controle das minhas emoções, ter o controle da minha vontade. Eu quero andar no Espírito, eu quero viver no Espírito, que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito. Os seus sonhos serão muito mais fáceis de serem realizados se for pelo Espírito de Deus agindo na sua vida. A restauração da sua casa, a honra no seu trabalho, aonde você estiver, meu irmão, deixa o Espírito de Deus mover, andar na sua vida através de você. Vocês estão entendendo, amém ou não? Primeira coisa que eu entendo, meu irmão, quando o Espírito de Deus está movendo sobre nós. Vamos lá em Romanos capítulo 8, nós vamos trabalhar Romanos capítulo 8. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8. Fala comigo assim, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8,
no versículo 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quando nós estamos movendo no Espírito, nós não vivemos com o sentimento de culpa martelando o nosso coração. A gente não vive se achando condenado. Aqui diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles em que o Espírito de Deus está movendo. Não há mais condenação, não há mais jugo. Quem já errou muito aqui? Quem já errou muito aqui, meu irmão? Eu já errei muito, mas eu não trago essas marcas dos erros no meu coração que fica me subjugando. Desde o momento que eu permito que o Espírito de Deus mova em mim e através de mim, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus que está em mim, eu não me sinto mais condenado. Não tem mais condenação, não tem mais dívida. Foi paga um preço alto pela minha dívida. Isso não é, meu irmão, com dinheiro. Teve uma época na história da igreja, uma certa igreja que estava vendendo lote no céu. Não vou falar para não dar ibope aqui e depois não querer jogar na rede. Mas tinha uma igreja que falava para a pessoa: olha, você quer um lugarzinho no céu? É tantos mil. Se você doar essas terras que você tem aqui, vai garantir as terras para você morar lá no céu. Meu querido, é pelo Espírito que nós somos livres. Amém? Fala assim: eu sou livre. Fala assim: Satanás, eu sou livre. Eu estou livre. Ah, meu irmão, quem move pelo Espírito de Deus anda com a cabeça erguida. Não é orgulhoso, não é prepotente. Ele não anda subjugado. Diz a palavra que havia uma mulher que andava 18 anos assim, ó, oprimida pelo diabo, cheia de condenação, cheia de acusação. E nós não somos uma igreja acusadora e nem julgadora. Nós somos uma igreja que gera esperança no seu coração através do Espírito de Deus. Estão entendendo, amém ou não? Por isso que ele fala, olha, porque a lei do Espírito dá vida. Versículo 2. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Fala assim: glória a Deus. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus que você está livre da lei do pecado e da morte. Oh, como isso é grandioso. Isso é maravilhoso, gente. Isso tira um peso das nossas costas. Porque falhar, nós falhamos, não deveríamos falhar. Errar, nós erramos, não deveríamos errar. Mas desde o momento que nós nos arrependemos, o Espírito movendo em nós, Ele tira esse peso de condenação, de julgo. Eu não sei você, mas porventura você faz algo que desagradou o coração de Deus, a gente não fica assim meio com medo de chegar e falar com Deus, é ou não é? Isso é o que o diabo quer. Conheço muitas pessoas que falharam tremendamente, pecaram, saíram da igreja, agora querem voltar, mas está com vergonha, porque pecaram demais, erraram demais. Mas eu quero dizer para você que não é pelo poder, não é pela força, é pelo Espírito. Ande pelo Espírito, que você vai andar leve, suave. Fala para o teu irmão: a vida é leve, meu irmão, a vida é suave. Ah, querido, eu gosto de viver livre, livre. É bom demais. O diabo não tem poder para me acusar.
porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E isso não é pela força, não é por dinheiro, é pelo Espírito de Deus em nossa vida. Então na hora do louvor aqui, meu irmão, se sinta livre de ser cheio, de ser tomado pelo Espírito Santo. Se porventura você ainda não teve essa experiência de ser cheio, fale para Deus: Senhor, eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito, eu quero ser tomado por Ti. Porque esse sentimento de culpa vai cair na tua vida. Segundo, olha o que diz em Romanos 8, ainda no versículo 5. Diz assim, ó: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se for para a carne, você se inclina para a carne. Se você andar pelo Espírito, você se inclina para as coisas do Espírito. Você conhece pessoas que só aparece trambolho na vida da pessoa? Já viu essa? Ela sai de um relacionamento, quando ela vai arrumar outra, é outro pior que ela tinha. Ela sai de um trabalho, vai para outro trabalho, era pior. Tudo acontece de ruim, porque as coisas estão se inclinadas para as coisas da carne. Mas quando você se inclina para as coisas do Espírito, aquilo que é do Espírito vem até você. Então ele diz aqui, ó: pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, amém, queridos? Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja o versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito agrada a Deus. Cantamos agora há pouco aqui uma canção que fala de agradar a Deus. A pastora até falou, o alvo principal é agradar a Deus. Então quando nós nos movemos pelo Espírito, o nosso viver, as nossas atitudes agradam a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Acorda de manhã falando: Senhor, eu não quero desagradar o seu coração. Nós vamos fazer esse ano 30 anos de casado, eu e a bispa. Já desagradei ela nesses 30 anos, eu tenho certeza que eu já desagradei ela muitas vezes. E me dei mal com isso. Né, Flor? Mas toda vez que eu faço algo que agrada a ela, de noite tem festa. A alegria vem. E a força do Senhor vem também. Então acorda dizendo: Senhor, já que eu vivo no Espírito, já que eu ando no Espírito, e não é pela força, não é pelo poder, o meu viver é para agradar ao Senhor. Aí eu pergunto: quando você está vendo algo que não deveria ver, você está agradando a Deus? Quando você está escutando algo que não deveria estar escutando, você está agradando a Deus? Quando você toma uma coisa, bebe algo que não deveria beber, você está agradando a Deus ou não? Viva! Quem anda no Espírito, quem se move no Espírito, o viver dele agrada a Deus. Ele diz aqui, ó: vós, porém, não estão na carne, versículo 9, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês estão entendendo, meu irmão? Ah, mas eu não consigo parar de assistir Pantanal. Aí você vê Pantanal, os trem esquisitos acontecendo lá, a mulher virando onça. É ou não é? Vai dar de santinho agora? Eu não consigo parar de assistir tal programa, tal série. Eu não estou dizendo, meu irmão, de você ficar alienado, não é isso não. Mas tem coisas
que se nós realmente estamos vivendo no Espírito, nós deixamos essas práticas de lado. Ah, bispo, quando chega a segunda-feira, nossa, é o dia que eu tenho que jogar na Mega Sena. Inclusive está acumulado, eu tenho que jogar. Porque tem gente que joga na Mega Sena, na Telecena, não sei o que, da cena da vida aí. E ainda fala, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou dar tantos para a igreja. Você acha que isso agrada a Deus? É lícito ou não é lícito? É pecado ou não é pecado? Não é questão de pecado. É igual a pessoa falar, ouvir música do mundo é pecado? Vocês acham que é pecado ouvir música do mundo? Porque não existe música do mundo, e nem música gospel. Existe música boas e músicas ruins. Existe música que tem letras que edificam a gente e tem letras que não edificam a gente. Existe música que foram consagradas ao diabo para vender, para bombar. E existe aquelas que são consagradas a Deus, apresentadas ao coração de Deus. Então a gente evita. Por quê? Porque o meu viver tem que agradar alguém. Mas não é por força que eu vou agradar a Deus. Não é porque eu sou obrigado. Está na lei. Não, meu irmão. É pelo Espírito. É por força que eu vou dar meu dízimo. A bispa acabou de pregar. Toma meu dízimo, está aí. Não dá não, irmão. Porque não é por força. Não é assim. É pelo Espírito. Então o que eu faço para agradar ela, eu faço não é por força não. Eu faço porque isso faz bem para mim e vai fazer bem para ela. Você está entendendo? Ele diz aqui, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Quem está andando no Espírito aqui, dá uma glória a Deus, meu irmão. Então se você realmente está andando no Espírito, você está agradando a Deus. Agrada. Nosso alvo principal deveria ser esse. Senhor, eu estou agradando a Ti. Eu estou agradando o Teu coração. O que eu estou fazendo realmente brilha os Teus olhos. Acho que isso deveria ser alvo de oração para você e para mim. Terceiro, Romanos 5,14 diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando vivemos do Espírito, quando andamos do Espírito, estabelecemos a nossa filiação diante de Deus como nosso Pai. E não é forçando a barra. Você não compra uma filiação. Você não compra uma cidadania. Se você estudar a vida de Paulo, ele era cidadão romano porque ele comprou o título para ser cidadão romano. Mas ele não nasceu em Roma. Mas como ele comprou o título, ele era cidadão romano. Jesus já comprou o título para você de ser filho de Deus. Mas para você entender isso, você precisa andar no Espírito, mover-se no Espírito. Aqui diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, você acha que o nosso Pai grandioso, que criou os céus e a terra, vai te abandonar? Vai deixar você no meio dessa peleja? Você acha que Deus não vai te honrar? Claro que vai, porque nós somos filhos de Deus. Quem é filho do Senhor aqui? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você tem que ter essa convicção, sabia? Que você é filho de Deus. Porque uma das coisas que o Satanás costuma trabalhar no nosso coração é a dúvida.
Eu lembro do meu irmão mais novo. Ele nasceu 4 anos depois da gente. Então, eu, outro meu irmão mais velho, o mais velho ainda, nós chegávamos para ele e falamos assim: olha só, nós nascemos, cada um na escadinha. Nasceu um, no outro ano nasceu outro, no outro ano nasceu outro. E esse meu irmão mais velho, mais novo nasceu 4 anos depois. Sabe o que nós falávamos para ele? Você foi encontrado na lata do lixo. Você não é nosso irmão, não. Você é adotado. Aí ele chorava, tadinho. Mas menina é bicho mal, né? Aí chegava minha mãe, meu pai: não, fala isso não, ele é filho. E se olhando para ele no início, ele era totalmente diferente da gente. Nós 3 tínhamos nascido no Ceará, ele nasceu em Goiânia. Os 3 com cabeça chata. Ele não tinha cabeça chata. E a gente pegava no pé dele. Isso gerou muitos problemas. Para depois a gente falar: isso é brincadeira. Porque o diabo, ele trabalha na dúvida. O diabo, ele fala assim: você é filho de Deus? Nada. Porque se você for filho de Deus, você não estava passando por isso. Que pai é esse que deixa você passar por essa luta toda? Que pai é esse que permitiu essa tragédia? Que pai é esse que levou você a essa perda? Que pai é esse que te abandonou no momento mais difícil da tua vida? Isso é a voz do diabo. Mas se nós estamos andando no Espírito, vivendo no Espírito, não é pela força que você se torna filho de Deus. Não é por poder, por influência, por dinheiro, mas é pelo Espírito, é pelo amor que Ele tem pela sua vida. Quem é filho de Deus aqui? Fique em pé comigo, por gentileza. Em Romanos 5:18 diz assim, Romanos 8. Então é Romanos 8. E eu fiquei lendo errado aqui. Romanos 8. Muito bem, pastor, obrigado. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o versículo 19. Presta atenção no versículo 19, que eu quero encerrar com isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só, quando ele fala a ardente expectativa da criação, é de Deus. Deus criou a gente. Deus nos criou como filhos. E Ele fica esperando. Ele tem uma expectativa de você entender o chamado que você tem, o propósito que Ele te criou. Ele fica naquela expectativa: será que agora ele vai entender o que é ser filho de Deus? Será que agora ele vai entender que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito? Será que ele vai entender que eu chamei ele para fazer coisas grandes através da vida dele? E na vida dele fica algo ardendo no coração de Deus, esperando você entender, aguardando os seus olhos se abrirem. Fala assim para o seu irmão: você é aquilo que Deus chamou você para ser. E Deus não chamou você para ser um derrotado, um fracassado, não, meu irmão. Deus chamou você para ser mais que vencedor. Deus chamou você para fazer a diferença na sua casa, na sua geração, no seu trabalho, aqui na igreja. Quem quer ser aqui um grande empreendedor? Levanta a mão, quem quer ser um grande empreendedor? Aí sabe, deixa eu explicar para você. A ardente expectativa da criação é isso, é Deus esperando, a expectativa dele, de você entender que Ele chamou você mesmo para ser um grande empreendedor. Que Ele chamou você para ter uma empresa de 100 funcionários, faturar 10 milhões de reais por mês. Ele chamou você para ser um dos maiores diretores executivos das maiores empresas do mundo. Deus chamou você para isso. Isso é expectativa. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Pastor Felipe e pastora Vânia tem um filho de 7 anos.
Uma criança de 7 anos, os pais geram uma expectativa para ele, porque ele tem 7 anos. É a expectativa que ele tem para ele, porque ele tem 7 anos. Mas quando o Vitor tiver 15 anos, a expectativa que eles têm para ele já é diferente. Quando o Vitor tiver 25 anos, a expectativa dos pais em relação a ele é outra. Assim é Deus. Deus olha para mim e para você e fala, ele vê, ele está ardendo o coração dele. Ele agora vai entender o meu projeto. Ele agora vai entender que eu chamo ele para ser próspero, para ser abençoado, para ser luz, para ser sal. Eu chamei ele para sair das cavernas. É uma expectativa, Deus tem uma expectativa. Fala para o teu irmão, Deus tem uma expectativa com você, meu filho. Ô, meu irmão. Você acha que Deus fica assim, naquela expectativa? Ele vai fracassar de novo, ele vai errar de novo. Não, Deus não olha assim. Deus não olha assim. Veja o versículo 28 de Romanos 8, 28. Olha, diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não tem como você amar a Deus se você não estiver vivendo no Espírito, andando no Espírito. Ele fala bem claro aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria deixar essa pergunta para você. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você que está aqui, você que está me vendo aí agora, você sabe por que Deus fez você nascer? Você sabe por que Deus chegou a esse momento, dessa palavra, para perguntar para você: qual é o meu propósito que eu tenho para a tua vida? Porque não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito que nós vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Um dos alvos minha de oração a Deus é: Senhor, eu não quero ficar fora do propósito que eu tenho para a minha vida. Se nós andamos no Espírito, se nós vivemos no Espírito, você vai entender, meu irmão. Você vai saber aquilo que Deus chamou você para ser. Ah, bispo, mas eu já tenho 80 anos. Acho que aqui só tem uma pessoa que tem 80 anos aqui, o seu Aderbal. Mas eu vou te dar uma notícia boa, seu Aderbal. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou: eu tenho um propósito para a tua vida. Moisés tinha 80 anos quando Deus falou: Moisés, você acha que o meu propósito é você ficar cuidando das ovelhas do seu sogro? Meu propósito é muito maior. Vou levantar você para ser o libertador do povo de Israel, que está preso nas mãos do Egito há 400 anos. E durante 40 anos aquele homem tira aquele povo do Egito, leva para a terra prometida. Mas não foi pela força dele, porque pela força dele ele não conseguia abrir o mar vermelho. Quem abriu foi Deus. Não foi pelo poder dele, foi pelo poder do Espírito de Deus agir na vida dele, que ele fez com que viessem as pragas do Egito e não tocassem Israel. Então não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito. É isso que Deus estava falando para aquele profeta. Talvez você tenha levado a sua vida até hoje na força, do seu jeito, da minha vontade. Eu quero assim. Não é isso. É a vontade de Deus. É o que Ele quer para a tua vida. Acorda amanhã dizendo: Senhor, me ensina a viver no Espírito. Me ensina a andar no Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Queria que você levantasse as suas mãos onde você estiver. E aonde você está agora, fale com o Senhor, do seu jeito, do que você entendeu da palavra. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito. E o Espírito de Deus está aqui. Convida agora o Espírito de Deus a viver na sua vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero viver no Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu quero mover no Espírito. Eu quero agir no Espírito.
Espírito. Senhor, eu quero falar no Espírito. Eu quero produzir no Espírito. Eu quero frutificar no Espírito. Eu quero, Senhor, ser aquele que agrada o teu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, vem Espírito. Oh, porque não é pela força, meu irmão, não é pelo dinheiro, não é pelo seu intelecto, não é pela sua sabedoria, não é pela sua juventude, é pelo Espírito de Deus que todas as coisas se fazem, todas as coisas se criaram, todas as coisas foram feitas pelo Espírito. Então nós nos movemos pelo Espírito, nós vivemos no Espírito, agimos pelo Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito. Oh, meu irmão, você não foi chamado para ser escravo. O Senhor te chamou para ser filho. Ele te chamou, e Ele te chama nessa noite para ser filho. Ele te chama para ser herdeiro. Ele te chama, meu irmão, para ser instrumento na mão dEle e não mais na mão do diabo. Ele te chama para mudar a tua história. Se você quer que Deus mude a sua história, levanta as suas mãos e fala: Senhor, muda a minha história pelo teu Espírito, Senhor. Pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, nós cantamos essa canção. Não queira fazer o papel do Espírito na vida de ninguém. Deixa o Espírito mover na sua vida. Dê liberdade para o Espírito de Deus. Sai dessa superficialidade, meu irmão. Não cabe mais a nós viver nessa superficialidade e levantar a mão e dizer: eu vivo no Espírito. Será? Será que o seu viver agrada a Deus? Não é agradar aos homens, não. É agradar a Deus. Uma das coisas que mais eu fico impactado é ver o Espírito de Deus chamando a gente para uma profundidade maior de intimidade, de consagração, de nos encher, de nos tomar, e a gente fica com as águas aqui, ó. Ele está chamando você para as águas profundas, mas Ele não chama por força, meu irmão. Ele não chama por poder, Ele chama pelo Espírito. E o Espírito, Ele fala suave, Ele fala amoroso. O Espírito te revela quem você é para Ele. E eu e você, como diz a palavra, nós somos vistos com os olhos de Deus como pessoas preciosas. É pelo Espírito, somente pelo Espírito. Tudo que você precisa mudar é o Espírito de Deus que vai fazer isso. Tudo que você precisa alcançar na sua vida é o Espírito de Deus agindo através da sua vida. Tudo que você precisa ser em Deus é pelo Espírito. Que todos nós aqui possamos andar e viver no Espírito. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Antes de nascer, Aleluia. Ele me